Vejamos então, no capítulo 5, a cura do enfermo no tanque de Betsata. Tem alguns que falam Betsaida, não tem? Ou Betesda, como está aqui no fim. Bethesda, aqui na primeira nota. Vejamos então, versículo 1. Depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, ele estava onde? Estava na Galileia. Né? E aí ele subiu para a Judeia. Certo? Vamos aqui. Tanto que ele passou pela Samaria, lembram? Que ele passou pela Samaria? Sim, mas quando ele foi curar o filho do centurião, ele foi para Galileia. Depois, então, de ter curado esse jovem, ele volta para a Judeia, por causa dessa festa que ia haver em Jerusalém. No versículo 2, há em Jerusalém, perto do Portal das Ovelhas, que era um local, talvez uma das portas de entrada em Jerusalém, haviam várias portas. Jerusalém era uma cidade murada, com várias entradas. Esta, o nome já diz, Porta das Ovelhas, não é? Talvez fosse o trânsito desses animais. Um tanque chamado, em hebraico, Betsata, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Que maravilha, não? Entenderam? Havia um tanque e ficava todo mundo ali. De vez em quando, as águas do tanque se agitavam. O primeiro que entrasse na água era curado. Então, ficavam todos ali esperando o quê? Que a água se agitasse. E o primeiro que entrava, nossa, devia ser uma confusão e tanto, não? No versículo 5, estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz: queres tornar-te são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Perdão. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu catre. O catre é o quê? Aquela padiola em que ele ficava deitado no chão, ok? Aquela caminha improvisada, não é? Toma o teu catre e anda. O homem logo ficou são. Então, foi curado naquele mesmo instante. Tomou o seu catre e andava. E aquele dia era sábado. Olha só, Jesus curando no sábado. Ai, 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 Jesus. Os homens do templo não gostam disso. Por quê? Porque era lei, não é? Lei não de Deus, mas de Moisés, que não se fizesse nada, nada, absolutamente nada no sábado. Inclusive curar, mas curar também, mas curar, tirar a pessoa da doença. Vai esperar mais um dia? Pois é. É por isso que Jesus curava no sábado, porque dizia o quê? O sábado foi feito para servir o homem, e não o homem para servir o sábado. Faz todo sentido. Então, aquele dia era sábado. No versículo 10 nós temos: assim diziam os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é lícito tomar o teu catre. Quer dizer, nem carregar o catrezinho dele e ir embora. Tinha que sair andando e deixar o catre lá, porque até carregar uma cadeira que fosse, seria o quê? Considerado um trabalho, e não poderia se fazer nada, nenhum tipo de trabalho ao sábado. Então ele foi advertido. O que é interessante é que ninguém advertiu Jesus, né? Foram advertir o homem que ele curou. É sábado e não te é lícito tomar o teu catre. Ele lhes respondeu: aquele que me fez são, então o homem que foi curado falando de Jesus. Aquele que me fez são me disse: toma o teu catre e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu catre e anda? O que fora curado não sabia quem era, pois, havendo uma turba naquele lugar, Jesus retirou-se. Depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe disse. Então, Jesus foi ao templo e o homem curado também foi, e lá eles voltaram a se encontrar. E Jesus disse a ele: eis que te tornaste são.
não mais peques para que não te suceda algo pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que fora Jesus quem o fez são, porque ele não sabia quem tinha sido, porque ele sumiu rapidamente. Mas quando ele encontrou e Jesus falou com ele, e todos ali sabiam que Jesus era Jesus, então ele identificou o seu benfeitor. No versículo 16, e por causa disso, os judeus perseguiam Jesus e fazia essas coisas no sábado. Perseguiam, mas não que saíam correndo atrás dele pela rua, não. Perseguiam porque estavam buscando um meio de prendê-lo, de acusá-lo, de prendê-lo. Ficavam ali sempre atrás dele para ver se armavam uma situação para prendê-lo. Mas Jesus só foi preso quando ele determinou que seria preso. Bom, no versículo 17. Sim. Voltando ao 16, acho que eu não li o 16. E por causa disso, os judeus perseguiam Jesus. Sim. Que fazia essas coisas no sábado? Sim, nós vimos. Ele, porém, lhes respondeu. Então, se ele respondeu, se Jesus respondeu a eles, é porque, de alguma forma, eles o interpelaram. Então, Jesus responde a eles: o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Portanto, por causa disso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se a si mesmo igual a Deus. Mas espera aí, o filho é igual ao pai? Às vezes eu fico confusa. Mas vejam, era como eles pensavam. Tanto que depois esse pensamento foi reproduzido também pela Igreja Católica, não foi? Naquela... Como é que se diz? Alguma coisa. Santa... O Pai, o Filho, o Espírito Santo é o... Alguém me ajuda com o nome? Ninguém sabe? Não é Santíssima Trindade ou não? É? É Santíssima Trindade, Cristiana? Santíssima Trindade. Isso, Trindade, né? 3. Pai, Filho, Espírito Santo, tudo igual. Exatamente. Muito obrigada. A Rita falou. Trindade, a Luciene também. Obrigada, meninas. Nerinha, obrigada. A Santíssima Trindade. Tri, me faltou. Obrigada. Obrigada, meninas. Continuando. Então, eles achavam que se Jesus dizia que Deus era pai dele, meu pai, isso é porque ele estava se colocando igual a Deus. Mas, olha, todos nós, igualzinho a Jesus, também somos filhos de Deus, não é? Simples assim. E aí terminamos com essa parte da cura do enfermo no tanque de Betsata. Okay. Então, Jesus curou paralítico, não é? Porque ele não andava, ele falou, levanta, pega o teu catre e anda. Mas a grande questão desta cura foi o contexto de dificuldade que às vezes encontramos para realizarmos ações no bem. Não é? Às vezes até mesmo entre os nossos queridos, que nos exigem situações, vamos dizer, criam às vezes, não por mal, nunca é por mal, mas dificuldades para nós estarmos ali fazendo que, às vezes até um serviço voluntário, que não precisa ser, pode ser um serviço na comunidade, um serviço voluntário. É claro que não vamos assumir serviços voluntários, não se pode vestir um santo despindo o outro, é o que diz o ditado, não é? Não podemos fazer um trabalho voltado ao bem, deixando de lado outro trabalho que nos cabe realizar voltado ao bem, que aí também não faz sentido algum. E muitas vezes a crítica pode vir por causa disso. Mas espera aí, você vai sair, você não tem isso assim, assim, e vai lá e como fica? Isso é muito importante que tenhamos em mente. Não adianta nós estarmos fazendo algo e deixarmos algo lá por fazer. Se fazermos o primeiro e vamos lá fazer o segundo, ninguém, em tese, tem o que reclamar, porque está tudo certinho. Não é? Cristina, mas às vezes mesmo assim reclamam. Bom, temos duas questões aí. Primeiro, sabermos dialogar e tentarmos harmonizar as situações. Que desafio, muito desafio. E, em segundo, termos uma sabedoria de avaliar até mesmo se compensa um confronto. Se isso não vai botar em risco determinados valores que me são também sagrados, como
A família, não é? Então, existem ali, cada situação, não existe respostinha pronta. Cada situação vai exigir de nós bom senso, não é? E, vamos dizer assim, cuidado é a palavra que está me vindo, né? Cuidado. Ai, Cristina, mas às vezes eu não sei o que fazer. Vamos orar, vamos buscar ouvir a resposta que vem do coração, né? Que é a intuição, na hora que o anjinho da guarda vem e nos sugere algo. Ai, Cristina, eu tento fazer isso, mas às vezes eu estou tão... Vamos dormir, lembra? Falamos isso na mensagem inicial. Buscar, pedir em prece que o nosso anjo guardião, durante a noite, converse conosco. E aí acordamos e, já sei, vou tentar isso. Ou, vou dar mais um tempo, mais à frente eu volto com isso. Nem tudo é do jeito que nós queremos que seja. Não é? Não dá. Às vezes nós temos que saber harmonizar. Difícil harmonizar, não é? É difícil. É difícil. Mas está aí para aprendermos. Jesus harmonizava com o sábado. Porque tem coisas que podemos harmonizar, tem coisas que não podemos harmonizar, não é? Podemos harmonizar no sentido de fazer ou não fazer numa determinada situação, mas não deixarmos de seguir os valores que acreditamos. Se alguém cai na rua e eu vou ajudar a levantar e alguém me diz assim, não ajuda não, ali é um conflito muito grande de interesses, não é? Meu lado cristão, mas como assim eu não vou ajudar não? É algo que não dá para passar e deixar uma pessoa caída, não é? Então, aí há o homem e o sábado. A nossa necessidade de fazermos o que a nossa consciência julga certo. Né? E, às vezes, o que o outro quer ou não quer que nós façamos. É complicado. Cristina, mas isso pode ter consequências. Interessante, não é? Onde é que Jesus acabou depois disso tudo, se não foi na cruz? Às vezes, neste mundo, fazer o bem tem consequências que não são muito confortáveis. Aqui na nossa mensagem inicial, falou dos aguilhões, lembram? Às vezes nós queríamos, mas eu estou fazendo o meu melhor, tudo podia ser mais suave, mas às vezes simplesmente não é o momento da nossa vida ser suave ali. A grande questão é, eu vou tomar uma atitude diante dos meus valores ou, como se diz aquele termo, vou fingir demência e fingir que nada está acontecendo?